Olá a todos, a Grazi aqui. Hoje vamos dar continuidade então às nossas videoaulas sobre HTML, CSS e JavaScript. Hoje estou trazendo um pouco de CSS para melhorar um pouco o design. E ainda não vamos começar com JavaScript nessa aula porque é realmente muita coisa. Então, estou aqui já aberto com o ficheiro HTML que nós fizemos nas últimas aulas, que foi o home e o sobre, e nós adicionamos uma imagem no home, e também adicionamos algumas coisitas bem básicas, adicionamos algumas linhas, né, dentro do item, que são linhas desordenadas. Além disso, não fizemos muita coisa, senão alguns títulos de tamanho grande, um de tamanho um pouco menor, etc. O que que nós vamos fazer hoje? Vamos melhorar um pouquinho o menu, vamos colocar ele em ordem na lateral, um ao lado do outro, e não como na aula passada, que nesse caso fizemos de forma que ficou como item, né? Um abaixo do outro. Deixa eu só abrir aqui então a página para a gente dar uma olhada. E vou abrir aqui, vou dar dois cliques para abrir no browser. E como mencionei, então estava um assim abaixo do outro. E agora vamos. Temos aqui no caso home e sobre, e vamos então modificar aqui um pouco isso. Vamos fazer essa imagem ficar arredondada, como está aqui, e vamos colocar então o menu um ao lado do outro, mas ainda não lá em cima, e trocar um pouco o tamanho da parte superior. Então, o que nós temos aqui em sobre, que temos a imagem. Não me recordo bem se a gente tinha mudado aqui essa parte. No caso, trocar aqui para o Pleasure e o prêmio Sauna. Então, vou voltar aqui e vou dizer que o título do tamanho 1, vou fazer um copy-paste desse, esse vai ser o 2 e o tamanho 1 vai ser um, nesse caso, design correto, é o pleasure. Então, vou trocar aqui e vou colocar o pleasure. E se eu não me engano, a imagem não está aqui. Essa imagem vai ficar numa div mais cá para baixo, então vou já puxar ela para cá. Então, o que vamos fazer aqui? Como vocês podem verificar ali, nós temos três divs, que é uma para a parte da marca, outra para a parte do menu e outra para a parte, então, da imagem com os textos extras. Então, nós vamos inserir aqui, inicialmente, a seguir ao body, vamos inserir, então, um header. Então, aqui inserimos o header. E não vou ficar fazendo copy-paste como normalmente eu costumo fazer, para que seja uma coisa trabalhada em conjunto. O header ele vai ficar dentro de um div, ele vai ficar dentro de um container. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria, no caso, esse div, esse container, porque nesse caso, então vou já abrir aqui uma página para mostrar para vocês. Eu só vou colocar o div aqui para baixo, porque dentro desse div é que vai ficar tudo, inclusive footer e etc. A nível aqui da indentação, isso a gente pode dar uma olhadinha depois.
mas já aqui eu vou só identar essa parte e essa um pouco. Então, a nível do div, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que se vocês forem aqui no Google, por exemplo, escrever WC3 School, vocês vão encontrar então o site principal do HTML, onde você pode encontrar tudo sobre HTML, vai encontrar também CSS, entre várias outras coisas, né? Sempre abrindo aqui com a parte em uma nova janela, então vocês vão ter o significado de cada uma dessas coisas. Eu vou procurar aqui a div, então, que ela está aqui na parte dos tag list, e aqui um pouco mais para baixo, você verifica que está aqui. Então, vou dar um clique só para abrir para ver sobre isso. Então, aqui você tem vários exemplos. E o que significa o div? Aqui está, vou colocar já em português, só está dizendo que que isso define uma divisão ou uma seção de um documento HTML, né? E isso é um container. É a mesma coisa daqueles containers que a gente tem no meio da rua, que a gente vai lá e joga lixo, etc. Ou se você pensar numa caixa, dentro de uma caixa você coloca várias coisas, e pode ser caixas dentro de caixas, e dentro das caixas que estão dentro dessa caixa principal, que é o container, pode utilizar também mais caixas. Deixa eu só traduzir aqui para o português. Então, como eu disse, é uma divisão dentro de cada documento HTML, né? E o container, ou seja, ele é um container onde está ali dentro todos os elementos HTML, porque tudo que nós inserimos ali dentro do HTML são, na verdade, elementos. Então, vamos voltar aqui. Já verificamos o que significa, então, cada div. Então, aqui dentro dessa primeira div, desse primeiro container, nós vamos ter, por exemplo, o header, vamos ter o footer e vamos ter outra seção principal. A parte do header, nós vamos ter, então, várias divs também dentro dela, ou seja, vamos ter vários containers. Então, o que eu vou colocar aqui primeiro, o primeiro div, e eu vou apagar aqui a parte que encerra, só para depois nós vamos verificar onde é que vamos encerrar, então, cada sessão. Vou inserir aqui mais um e vou já mencionar para que é cada um, em vez de escrever, eu antes vou fazer aqui um copy-paste, ou seja, tem aqui 4 divs e vou inserir só mais um para a parte aqui do cabeçalho. Vou só fazer aqui uma pequena indentação dessa parte. E agora, essa parte aqui, ou seja, a parte da marca, como eu disse antes, então vamos deixar essa parte da marca do brand, vamos deixar ela aqui dentro de uma única div. E agora sim, a gente pode vir aqui e podemos fechar, então, essa div. E ela automaticamente fecha quando a gente coloca o sinal de menor e a barra normal virada para a direita. E aqui dentro, nessa parte que nós colocamos o nome da div, né, no caso do Pleasure, eu, na verdade, vou colocar aqui ele em maiúsculo, porque ele estava lá em maiúsculo. Então, aqui dentro nós vamos ter o nome e vamos pegar esse nome e a gente vai linkar ele da mesma forma que a gente linka aqui. Por quê? Porque normalmente o usuário, quando chega ali, tem aquela, não digo que é mania, mas já aquela intenção de verificar o que é, e normalmente vai na marca da empresa ou do site, do fórum, etc, né? Vou só colocar aqui na linha de baixo para ficar um design mais visível aqui no Visual Studio Code. E aqui na parte do título 2 que a gente estava usando anteriormente, eu vou usar antes um parágrafo e depois eu explico por quê, porque isso tem mais a ver com as classes que nós vamos criar, então, na parte do CSS, para dar, então, o design, né,
na página. Vou deixar assim na parte de baixo, porque depois nós vamos inserir também classes dentro dos parágrafos, dos containers, né? Das div, das sections e etc., dos títulos também. Então, essa foi a primeira div que nós fechamos, que é para a parte da marca do brand. E ainda na parte do brand, nós fechamos então o primeiro div e nós vamos fechar aqui o segundo e depois, quando trabalharmos com a parte do CSS, eu vou explicar melhor essa parte, porque que eu fechei aqui os dois. E agora nós vamos criar mais um, e essa parte que nós vamos criar agora vai ser para a seção central, né? Ou seja, vai ser o grid, o container, que é como se fosse um prefix center, que é a parte que a gente vai usar, então, o menu, porque ele vai ficar como se fosse uma parte central. Por isso eu vou dar os nomes às classes que têm mais a ver com elas. Então, vou criar aqui uma div para o menu, e ela vai ser encerrada ali mais embaixo. Então, eu vou criar aqui também dentro dessa div uma nav de navegação e depois na parte do CSS a gente também vai falar melhor sobre isso. E agora aqui, na parte das linhas desordenadas, no caso das filhas, né, das linhas, a gente vai criar aqui, vamos supor, os outros menus. Eu vou criar aqui a parte do contato com a parte linkável também, só que em vez de colocar a página que ainda não tem de contato, isso será feito mais para o final, então eu vou só colocar ali, no caso, acho que isso é o jogo da velha, né? Não tenho muita certeza. E vou então aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de mais alguns. Vou só trazer aqui o contato para o final e vou antes deixar aqui, na verdade já estava mesmo o contato no final, né? Então, vou só colocar aqui no caso que nós temos lá, se eu não me engano, são os services. Isso não tem problema colocar a primeira letra em maiúsculo, porque depois nós vamos fazer uppercase, que é para ficar todas as letras em maiúsculo. Como o outro site foi criado assim no idioma, então eu vou deixar simplesmente assim. Então, nós temos aqui a parte das listas criadas. Eu vou colocar elas em ordem aqui por causa da parte linkável. Verifiquei só agora que ele tinha dois encerramentos da parte do href. E vou então verificar o encerramento das grid, que aqui a seguir as listas, né, do menu aqui, como podemos verificar. Vou encerrar então o nav e vou encerrar a primeira div do cabeçalho do menu, na verdade, claramente. E então, se nós fecharmos aqui os clapsinhos aqui do lado aqui, nós vamos ver que então essa primeira div ou esse container do menu já está encerrado aqui embaixo, e quando clicamos aqui no Visual Studio Code em cima, a gente vê onde é que está a tagzinha que abre e que encerra, que isso é muito bom também aqui no Visual Studio Code, apesar que o Notepad também dá para fazer isso, né? Depende do editor. E agora nós vamos encerrar então essa div aqui, só verifica aqui, clicamos em cima, então encerramos.
essa daqui está encerrada aqui, o que nós vamos encerrar é essa. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente averiguar quais divs são essas, e para isso eu vou fazer alguns comentários que eu deixei no último vídeo. Os comentários é feito assim, então eu vou colocar aqui que isso é da página, né? Da página inteira, porque ela fecha aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui, vou fazer um copy-paste aqui para não ter que estar sempre fazendo a parte do comentário. E aqui eu vou escrever que essa vai ser, como eu vou dar nome às classes do CSS, como eu falei anteriormente. Então, aqui eu vou dizer que isso é uma parte, né? Um stu com a parte desse container que é a div. E aqui a seguir a parte do container, eu vou dizer que esse é o container principal. E vou dizer que esse daqui vai ser a parte da linha. A classe da linha que vamos criar, e aqui vai ser, no caso, grids ou container, tanto faz, que vai ser aquela parte do menu. Então, eu vou colocar central, porque é a parte que vai ficar mais centralizada. E esse aqui, vou só abrir aqui para nós verificarmos novamente, só para ver se está correto. Esse aqui, ele é a parte do brand, né, da marca. Como vocês podem verificar, eu acabei colocando aqui um em cima no header, e na verdade eles são para as grids. Então eu tenho que retirar aqui e colocar na parte de baixo. Não vou cortar essa parte do vídeo, porque senão depois aparece no vídeo outra coisa do que eu mencionei anteriormente. Então pronto, isso eu só quis fazer assim mesmo, só para verificar aqui que esse grid que está fechado aqui é o da navegação dos menus. Portanto, esse é da parte da marca. E agora nós vamos fechar então o da linha, que está aqui. E vamos fechar então o do container. Vamos fazer a indentação correta porque assim nós sabemos onde é que estamos a fazer as div. Então, eu fechei aqui agora a parte do container e vou fechar aqui então a parte do pedaço do container, que se eu não me engano que falta é do container, só falta esse aqui do pedaço. E eu vou indentar ele para cá e encerro. Aqui, após encerrar todos eles, a única coisa que nós precisamos fazer aqui é fazer uma div também para imagem, porque a imagem ela é o terceiro stuk de div do container, digamos assim, que vai ficar mais para baixo com o texto. O texto eu vou copiar para não ficar uma coisa muito extensa, então eu vou abrir aqui um div e nesse caso, como vou fazer ele na parte do bloco 1, eu vou simplesmente encerrar ele já aqui, porque aqui não vai ser muita coisa, e vou fazer mais um div para a parte da linha, e vou já também fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. E vou copiar aqui o comentário e vou dizer então que esse aqui vai ser a parte da classe da linha, e o primeiro vai ser então do bloco do container, da parte da imagem com texto. Eu vou só escrever aqui que esse vai ser o bloco 1, porque nós vamos ter alguns blocos. E agora já tem a linha, já tem o do bloco, então eu vou fazer mais um para a parte central
e depois a gente já explico mais essa parte. Então, aqui vou encerrar ele aqui embaixo. Vou fazer só a indentação aqui da imagem, esse div também para cá e esse mais para cá. E a única coisa que nós temos que fazer aqui agora é criar aqui o título, né, que vai ficar a seguir, que está escrito lá, é o Welcome. Eu vou colocar ele no tamanho 2, que foi o tamanho que eu usei lá. E vou já escrever aqui, e vou deixar então ele dessa maneira. Deixa eu só verificar se foi isso aqui mesmo. Exatamente. E vou já copiar esse texto aqui, que é aquele Y dolor. E na verdade aqui tem um ponto de afirmação. E vou já colocar também para ficar da mesma maneira que está lá no projeto. E vou então aqui criar um parágrafo, que os nossos parágrafos são para os nossos textos, e vou então inserir aquele texto que eu copiei ali. Para nós conseguirmos ver melhor, eu vou só fazer aqui um Enter, para não ficar muito grande, e mais ou menos por aqui. Já dá para ver melhor e fica bem. E agora, como vocês podem verificar, nós temos também esse botão. Então, eu vou também criar o botão, ele não está linkável. Vamos mesmo só criá-lo. Então, nós vamos, como ele é linkável, né, nós vamos criar então um add-href, como nós criamos no menu, para fazer a linkagem. Como não tem a página, como mencionei anteriormente, vou colocar acho que é jogo da velha. E vou então aqui inserir a classe btn, que nós vamos fazer depois no CSS. Eu já vou deixar ele aqui, porque depois vocês vão ver as classes que nós vamos inserir no outro, e esse já fica aqui. Então, vou mostrar para vocês agora como que a página deu uma grande diferença. Vocês podem fazer passo a passo. Simplesmente aqui na parte do texto vai ficar, ou seja, o texto vai ficar da forma de título, vai aparecer o outro parágrafo e a imagem vai descer um pouco, e também aqui a parte do título vai ficar com os outros que nós acrescentamos, né? Então, nós estamos aqui em Home, fazer um F5, um Reload. Deixa eu só verificar se eu fiz o save, né? Não fiz o save, como vocês podem verificar, então não tem como fazer o reload e funcionar. Agora sim, nós podemos fazer o reload, mudou o título, o parágrafo está aqui, e os menus que nós aumentamos. E eu já reparei que eu não fiz aqui a linkagem dos últimos 3, a imagem para baixo, o texto como eu coloquei, e o botão também que vai ficar, né? De More. Então, vou voltar lá, vou linkar mais esses 3 aqui e vamos passar para a parte do CSS para não ficar muito extenso. Então, aqui na parte dos menus, deixa eu só, aqui do 9 está aqui. Vou então... Bom, na verdade a linkagem eu fiz, só que eu fechei ele antes, e é por isso que lá não está aparecendo a parte da linkagem. Então, só tirar essa parte aqui, estava mal, e voltamos lá e já fica então com a parte da linkagem nos outros, por mais que não tenha nada. Então, vamos começar agora a parte do CSS. A partir do momento que nós já mudamos aqui, nós não vamos acrescentar no home ainda, porque na verdade essa parte aqui é o home, que nós vamos mudar os nomes depois para index 1, index 2, etc. E para que fique da forma correta, eu vou simplesmente tirar o do sobre aqui
Vou colocar ele aqui no home e vou tirar a parte do home também e vou voltar para lá. E vou voltar para lá só para não ficar lá a página em branco. Apesar que não tem aqui nenhuma formatação. Então, aqui nós usamos o home, depois nós trocamos para index. Agora, começando na parte do CSS, vamos criar aqui em aula 3 mais uma pasta. Vamos nominá-la por CSS. E então, aqui dentro de aulas, vamos criar também outra pasta que vou nominá-la por images. E vou inserir, então, a imagem aqui para dentro. E isso nós vamos depois inserir todas as imagens necessárias, como por exemplo as imagens dos slides, que são essas imagens que elas ficam a passar por aqui. E todas as outras que vamos utilizar no projeto também. Agora, aqui dentro de CSS, nós vamos criar um ficheiro, um arquivo, e vamos aqui em New File, no caso de vocês, novo arquivo, novo ficheiro, e vamos nominá-lo simplesmente por style, que é o que vai dar o style no nosso HTML, nossa extensão HTML. Agora, vou pedir para vocês para colocar a extensão CSS, porque é justamente o que nós vamos utilizar dentro do nosso HTML. E aqui vocês conseguem ver que o símbolo, eles mudam. Aqui no HTML tem o símbolo do código, e aqui tem o mesmo que nós utilizamos, então, ali, quando nós colocamos a linkagem. Agora eu vou abrir o ficheiro, e aqui dentro nós vamos inserir algumas coisas que é para começar a dar vida, então, ali no que nós fizemos. Como, por exemplo, colocar o menu um do lado do outro, e modificar, por exemplo, a imagem que nós vamos colocar ela arredondada, né? Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é inserir como se fosse um import que a gente vai fazer, como vocês podem verificar aqui no Home. Aqui, ó, nós temos aqui o UTF-8, eu vou até aproveitar aqui e vou copiar, porque é isso aqui que a gente vai importar para aqui, para o nosso CSS. E quando nós fizermos esse import, coloca aqui ponto e vírgula, e vamos acrescentar aqui um enter. A única coisa que eu fiz de mal, vocês estão vendo aqui que ele está reclamando, olha, veja aqui um problema, então está pedindo para fixar esse problema, né? Eu vou tirar aqui o igual, porque isso aqui é só no HTML, no CSS fica simplesmente assim. Vamos falar mais para frente sobre essas coisas. E a primeira classe que eu vou inserir aqui, como eu falei para vocês aqui a nível do Home, eu vou começar a inserir aqui o que nós vamos utilizar aqui na nossa linha, nos nossos UL, nas nossas linhas. Então, eu vou criar aqui uma classe, e quando nós criamos uma classe em CSS, nós usamos o ponto. E aí, nós damos o nome à nossa classe. E o que eu fiz no outro projeto, que eu vou seguir tudo a mesma norma, é o SF de save. E depois eu faço com separatório do sinal de menos e coloco, nesse caso, menu, porque isso vai ficar no nosso menu. E para dizer o que está como se fosse um submenu, que nesse caso a linha é a filha da linha desordenada, que é o L. Então, nós usamos para isso, então, o sinal de maior. Então, nós dizemos que a linha está ali dentro dessa classe. E para utilizarmos todas as definições, os parâmetros aqui do CSS, nós utilizamos, então, esse símbolo aqui, que eu não sei mais como é que é em português, mas eu acho que é chaves. E aqui dentro das chaves é que nós vamos informar ao nosso CSS o que nós queremos que ele faça lá no nosso HTML. E o que nós vamos dizer aqui? Nós vamos dizer, por exemplo, que eu quero que a posição, no caso das minhas linhas,
elas fiquem, e aí a gente usa 2 pontos para dizer o que a gente quer que a gente faça com essa posição. Eu quero que ela fique relative, que não vai ficar nem com espaçamento, nem para a esquerda, nem para a direita. E como eu mencionei para vocês, tudo que for feito aqui, vocês podem ir lá no W3C School, e vocês podem verificar lá o que vocês podem, quais são os parâmetros, quais são as definições, o que vocês podem utilizar aqui na linha, lá vai estar escrito tudo. O que vocês precisam saber, quais são o tamanho, os pixels, as porcentagens de tudo que vocês vão precisar em vossas páginas. Eu vou dizer aqui também, eu vou colocar aqui também um float para ficar do lado esquerdo, para ele não ficar nem muito no meio, nem à direita, porque ele tem que ficar mesmo encostado à outra div. E vou então inserir aqui os meus 2 pontos. Para não perder muito tempo com isso tudo, porque eu vou fazer aqui a inserção de alguns styles, eu vou fazer aqui alguns copy-paste e vou modificar então só o que eu preciso. Aqui nesse caso, eu vou modificar aqui para quando nós tivermos o nosso href, eu vou colocar então um display de bloco e vou colocar também a parte do texto, vou colocar o text transform e vou dizer aqui que ele vai ficar no uppercase, que foi o que eu falei lá anteriormente, que então os títulos iam ficar em uppercase. E nesse caso aqui, nós temos as 2 primeiras definições, e eu vou dizer também que quando estiver não somente o href linkado, mas quando ele estiver linkado dentro da linha, porque esse aqui vai ser em qualquer lugar, seja dentro da linha ou não. Esse daqui vai ser simplesmente o que tiver ali dentro da linha. Então, como eu falei anteriormente, o sinal de maior, ponho o A do href, e aqui nós vamos dizer então que vamos querer uma cor específica, que eu copiei aqui no meu bloco de notas, já vou copiar ali, e além de colocar uma cor específica, eu vou colocar uma fonte específica também, mas a fonte, se eu me lembro, a fonte eu não preciso buscar, e sim só a cor, que eu coloquei de 426 pixels com 26 pixels de cada lado. E ainda vou dizer que o texto, ele é o sans serif, se eu não me engano, que é as mesmas definições que nós temos no Word. Se vocês forem verificar na Microsoft Word ou qualquer outro Office, lá nós simplesmente vamos nas definições do arquivo, do ficheiro, e nós escolhemos o tipo de letra, o tamanho de letra, etc. Aqui é com o CSS que nós vamos dizer qual é o tipo de letra, o tamanho da letra, a cor da letra. Enquanto lá é tudo um clique, 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 aqui na programação do HTML é tudo feito com CSS a nível disso, porque a nível de movimentação, a nível dessas outras coisas, o que dá ação nas páginas é o JavaScript, como nós mencionamos na primeira aula. Então, aqui, ainda vou inserir, eu vou buscar a cor depois, porque eu vou inserir mais cores, e eu vou inserir aqui uns styles. O que eu vou fazer é escrever, para a videoaula não ficar muito extensa, eu vou cortar um pedaço do vídeo e já volto, ok? Até já. Então, já voltei aqui. A única coisa que eu fiz, além de colocar aqui a parte da linha e da parte dos href dos que estão dentro da linha e trazer aqui a cor, como mencionei. Então, eu coloquei aqui também a parte das linhas, quando elas estão dentro do mesmo menu,
Então, elas vão ter esse tamanho, com a margem à esquerda, como eu fiz anteriormente, e os UL, eles vão ter essa cor, se for um H-hover dentro da linha, e isso é quando nós passamos, o hover é quando nós passamos com o mouse por cima, né? Isso é em cima das linhas que estão dentro dos UL. Agora, quando for qualquer href, como nós fizemos aqui anteriormente, ele vai ter o hover também com a mesma cor. Então, tem que especificar porque são coisas diferentes. E aqui também, no mais, eu coloquei a parte da cor, os ULs que estão dentro dos ULs e os href que estão dentro das linhas que estão dentro dos ULs. Ou seja, é tudo a mesma coisa, só que tem que fazer a diferenciação que um é dentro da linha, outro é fora da linha. E na parte dos ULs também eu dei uma posição, um tamanho, qual é a porcentagem que vai ficar no top, esquerda, direita, etc. Eu vou disponibilizar esse arquivo, esse ficheiro aqui para vocês baixarem, para vocês testarem também. Em cada aula, eu vou disponibilizar o ficheiro para vocês, como eu fiz nas outras aulas, na descrição da videoaula. Fica sempre um link para vocês irem ver, no caso, a descrição no blog, porque lá eu coloco imagens e etc. Então, eu já fiz aqui um Ctrl Save. Vamos então verificar aqui no browser como ficou. Então, a intenção é aqui, que eu esqueci de mencionar essa parte aqui, ou seja, a imagem ela vai ficar arredondada, vai ficar um rounded. E ela vai ficar com a porcentagem do border, né, das laterais, o radius vai ficar todo a 50%. E para que isso funcione, eu vou fazer, isso não vai funcionar ainda, eu vou chegar aqui, vou fazer um F5 e vocês vão ver que isso ainda não está a funcionar, e mesmo porque a imagem desapareceu, porque eu coloquei ela dentro de outra pasta. Mas os títulos continuam tudo igual, e isso porque eu tenho que inserir a classe dentro do HTML. O que nós vamos fazer ainda aqui dentro do HTML é pegar aqui a imagem. Deixa eu fazer aqui só um copy-paste aqui e vou nela aqui embaixo e vou copiar aqui o caminho e vou simplesmente tirar esse resto aqui. Eu só queria colocar aqui a parte do images. Como vocês viram, eu só fiz um copy-paste. Vocês podem diretamente escrever antes da imagem que já estava em images e a barra, obviamente, que ela, quando é copiado o caminho, ela fica do lado contrário, fica errado. Então, vou voltar aqui em cima, na parte das linhas e dos ULs, como eu falei anteriormente, e vou inserir, então, a parte da classe que nós terminamos de criar. E para inserirmos a classe, nós simplesmente escrevemos a palavra class, igual, e quando abre aspas, coloca-se então o nome da classe. Para não ter que estar a copiar, já que eu já fiz anteriormente, eu vou simplesmente copiar ela aqui e vou colar ela aqui dentro. Também o que nós fizemos foi na parte das imagens, que nós criamos a classe aqui, a rounded, vou copiar ela aqui também. E vou colocar ela aqui na parte da imagem para ela ficar, nesse caso, arredondada, correto? E vou clicar aqui, vou escrever class, só porque eu copiei. Qual é o nome da classe? E vou colocar aqui dentro o rounded. Agora, vou fazer um Ctrl Save e vamos então averiguar se falta então alguma outra classe em algum outro lugar. Vamos só fazer um reload aqui da página para dar uma olhada. Portanto, aqui a imagem voltou porque nós colocamos ela no lugar certo, mas a parte da classe, deixa eu verificar aqui se eu coloquei no lugar errado.
Então, não basta somente eu colocar aqui a classe, nós também temos que chegar aqui em cima e temos que importar ela, né? Deixa eu só, nesse caso aqui, colocar a importação, que é através de uma tag chamada link. Vou fechar aqui ela e vou, então, colocar que isso é um href para fazer a importação. Vou colocar igual. E aqui sim eu tenho que importar a style CSS que nós fizemos. Como ela está aqui dentro do CSS, eu vou colocar aqui e automaticamente ele já dá o resto do caminho. E aqui, eu simplesmente vou dar um nome, né? Vou dizer o que tipo de tag, que essa tag vai fazer, porque quando nós importamos várias coisas. Então, para que serve isso aqui que nós importamos? Eu vou colocar o rel de relative e vou dizer então que isso aqui é simplesmente uma style sheet, que é justamente a folha de estilo, correto? E depois que eu colocar essa parte aqui nos outros documentos, todos os style sheets que a gente importar, talvez seja simplesmente uma coisa básica, nós vamos chegar aqui, vamos fazer um link, vamos dizer a que se refere, porque quando nós estamos programando alguma coisa, nós temos que fazer isso por, vamos dizer assim, porque as outras pessoas, quando for ver nossos códigos, eles precisam saber o que tá ali, né? Então, os comentários são comentários lógicos e etc. Agora, eu vou fazer aqui um Ctrl C, vou voltar aqui, vou ver se tá tudo bem, se eu esqueci de alguma coisa. Então, como vocês podem verificar, aqui a primeira palavra, pleasure, e tudo já está da forma que fizemos na style sheet, porque isso aqui era só o parágrafo, não fizemos nada de parágrafo ainda. Aqui está com o tamanho correto. O cabeçalho já não está mais como nós fizemos aqui, que está um após o outro. Nós fizemos aqui um espaçamento de 40 e alguma coisa, se eu não me engano. Foi nesse caso de 26 por 26, com a posição relative para não ficarem juntos, porque o que o relative faz é dar esse espaçamento. E aqui nós temos o hover, como nós fizemos lá, sempre que passarmos com o rato por cima, então vai modificar para essa cor que nós fizemos aqui. E quando vocês colocam o mouse aqui em cima, vocês podem verificar que o hover fica daquela cor. E a cor que vocês querem para o style, isso vocês têm que saber a cor, mas isso vocês podem procurar também na internet. Se procurar no Google, vocês encontram. Isso eu já tenho porque eu uso também o Adobe Photoshop para poder fazer a busca das cores. A imagem está aqui redonda, como nós colocamos aqui, que era para ficar todos os border radius, era para ficar todos a 50%. E o título de baixo também está no tamanho correto. Então, para essa aula não ficar muito extensa, porque eu imagino que já deve estar um pouco extensa, vamos ficar por aqui e na próxima videoaula nós vamos tentar fazer a parte de colocar a inserção da cor aqui na parte do pleasure e vamos também colocar os slides todos para passar e ficar como está aqui nessa parte de cima. Vamos deixar pronta na próxima aula. E também falta a parte de colocar aqui o Favicon, que é essa imagenzita aqui, que se chama Favicon, é assim que é nomeado. Então, vamos colocar essa parte também na próxima videoaula. Eu até quis colocar aqui nessa, mas penso que já deve estar um bocado extenso. Por mais que não demore, sempre vai dar uns 3, 4, 5 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem passo a passo, que eu tenha falado não muito rápido, mas qualquer coisa é só pausar o vídeo e voltar. E se você gostou,
Continua assistindo as próximas videoaulas. Se você achar que algum amigo pode se interessar no assunto, também compartilhe. Dessa forma, tá ajudando o canal, né? Porque o YouTube, o algoritmo do YouTube verifica os compartilhamentos pelo WhatsApp, por qualquer parte, e as inscrições e as visualizações. Se tem alguma parte que você não entendeu bem, que eu tenha explicado, obviamente, então deixa nos comentários que eu posso explicar numa próxima videoaula ou também no comentário. E se for relacionado a alguma coisa que eu falei que vou disponibilizar para vocês, pode perguntar também, pode perguntar lá no blog, vou sempre responder. Então, agradeço por ter ficado até aqui no final da aula e até a próxima videoaula, então. Tchau!